Meus irmãos, complementando aí as explicações a respeito dos demônios inferiores, eles não habitam nas trevas do reino de Satã. Eles têm o seu próprio reino. Então, são três grandes reinos espirituais: o reino do Deus cristão, o reino de Satã e o reino dos demônios inferiores. Então eles têm o seu próprio reino. Eles se dividem em legiões, e essas legiões agem independente uma das outras, não há nenhuma harmonia entre eles. Lá só impera o ódio, só impera o que é ruim. Então eles não agem em conjunto. Uma legião jamais se une à outra. E o demônio inferior é avaliado, ele tem o seu poder avaliado exatamente pelo tamanho da sua legião. Quanto maior a sua legião, mais poderoso ele é. E é justamente por isso que eles disputam as almas das pessoas, para levar essas pessoas para integrarem as suas legiões. Por isso, esse é um dos grandes riscos de se mexer com o demônio inferior, de fazer trato com eles e etc. E eles podem assumir formas diversas, sim, mas jamais podem assumir a forma de Satã, porque ninguém sabe a forma de Satã. Apenas os príncipes e Lilith têm essa honra. Então a forma de Satã eles não assumem de jeito nenhum. Mas pode assumir a forma até de pessoas nossas, entes queridos que faleceram, que têm alguma relação traumática conosco, para nos perturbar, porque eles se alimentam das energias, da tristeza, do ódio, do medo, e eles causam isso em nós para se alimentarem dessas energias. É um tema complexo, mas é sempre interessante falar, e nós estamos à disposição para dar qualquer outro esclarecimento. Meu irmão Tiago Souza, eu costumo dizer que há três demônios, três diabos, digamos assim: o da Bíblia, o do folclore popular e o verdadeiro Satã. Então, essas histórias circulam pelas redes, circulam no folclore popular, como eu disse, são contadas, e há que se ter muita perspicácia, muita sabedoria para distinguir até onde vai a lenda e até onde começa a realidade. Eu não duvido da história desse músico, você relatou, eu já conhecia, porque, como eu disse, existe pacto com o demônio, existe trato. O trato é diferente. O demônio inferior, você faz trato, você não faz pacto. Eles acham que é pacto, mas não é, é um trato. E ele cumpre a parte dele, a pessoa vai ter que cumprir a dela depois. É assim que funciona. Mas tem que saber, principalmente no meio artístico, porque os crenteiros adoram, né? Qualquer artista que faz sucesso aí é porque fez pacto com o diabo, né? Então há muita conversa em torno disso. Mas é sempre interessante, né? Que existe, existe. Não há dúvida. Ô, meu irmão William, a sua colocação é interessante pelo seguinte: o demônio inferior, o chefe de legião, eu falo dos grandes, né? Eles são extremamente astutos e convenientes. Então a pessoa que está usando o nome de Moloque, oferecendo o pacto dele para as pessoas, é interessante para ele proteger essa pessoa enquanto ela estiver sendo útil para ele, porque ela está trazendo pessoas para a legião dele. Então ele vai protegê-la. E é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Inimigos nossos, e eles se unem, porque nós somos o povo de Satã. Eles protegem a pessoa contra nós, eles nos atacam, porque é interessante para eles. Eles combatem o povo de Satã, e nós somos o verdadeiro povo de Satã. Então nós temos que ter esse entendimento também, essa cautela,
essa visão da coisa. O demônio inferior é conveniente. Se for o interesse dele, ele protege a pessoa, ele cerca a pessoa, ele ataca o inimigo da pessoa, ele faz tudo, enquanto a pessoa estiver sendo útil para ele. Cessou a utilidade, era o que ele achar que não está dando mais nada, aí sim, a pessoa fica por conta dele. Aí é hora de acertar a conta. Mas isso aí é com a pessoa, né? Meu irmão Adonílio, essa questão que você colocou aí, ela abre um leque de possibilidades. Então, para um crente, para o evangélico, não há distinção entre demônio, entre entidade, entre espírito obsessor. Eles não distinguem nada uma coisa da outra. Para eles tudo é o diabo. Para eles o diabo é uma figura única. E qualquer pessoa que dá um problema na igreja lá, que fica possuído, é o diabo. Então nós temos que entender, meus irmãos, a complexidade do mundo espiritual. E nós vivemos rodeados por espíritos. Então nós temos espíritos obsessores, que são espíritos de trevas. Temos almas perdidas por esse mundo, almas que sequer sabem, não têm nenhum conhecimento que morreram, que estão em outro plano. Eles acham que estão vivos ainda. E ficam obsediando as pessoas, sugando a energia das pessoas, atormentando a vida das pessoas. É muito complexo. Mas eu garanto a vocês, um demônio inferior, poderoso, chefe de legião, se uma pessoa dentro de uma igreja evangélica estiver lá, for possuída por um demônio desse, o pastor não tira, não. Não tenho dúvida. Eles não têm força, não têm poder para isso, não. Eles conseguem tirar essas entidades. Exu, é Pombagira, é espírito obsessor. Pode ser até um demônio inferior, freelance, tem muito demônio inferior, que não pertence a legião nenhuma, né? São os mais fracos, eles até conseguem tirar. Mas um demônio inferior, de grande porte, um chefe de legião, ou integrante de uma legião forte, aí não tira. Ele sabe a hora que ele quer, a hora que ele cansa da brincadeira, ele vai embora. É mais ou menos assim. E complementando a sua pergunta, irmão Adonílio, nós temos autoridade, sim, para combater qualquer demônio. Mas existe teoria e prática, não é? Então, uma coisa é você ter autoridade para retirar um demônio de uma pessoa, de uma casa. E outra coisa é você ter experiência e conhecimento para fazer isso. É muito complicado, eles são astutos, eles têm uma série de artifícios. Então, é uma coisa que tem que saber fazer, não é? Não é tão simples assim, é o que eu falei. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Meu irmão Tiago Souza, eu já recebi uma quantidade enorme de pessoas quando nós fazíamos atendimentos em nosso templo. E já eu combati, sim. Já retirei demônios inferiores aqui, já foram retirados da vida de muitas pessoas. Inclusive, já combatemos o próprio Moloque cerca de 2 ou 3 vezes. Houve um episódio aqui de uma pessoa, porque o que acontece? Moloque exige um sacrifício de uma criança para um pacto de riqueza. Muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. Então, faz-se uma alternativa. Ele promete a Moloque o primeiro filho que nascer, o filho que nascer, né? O filho que nascer, eu lhe dou. Passa a lhe pertencer. E ele aceita. Então, eu já atendi uma pessoa nessa situação. Ela teve uma vida de sofrimentos terríveis. E aqui foi revelado isso. E ela apertou o pai dela, ela já estava com mais idade, o pai dela já estava velhinho, e ele confirmou a história, que foi revelada aqui. Mas nós a libertamos disso. É uma batalha duríssima, né? Desgasta. Esse é um dos motivos que eu arruinei aqui com a minha saúde, com o meu corpo material, né?
travando esse tipo de batalhas aqui. Mas foram inúmeros. Eu vou agora contra a proteção, eu vou dividir o áudio aqui. Nós sabemos que as formas que eles entram em nossa vida são de duas maneiras. Ou a pessoa os atrai com práticas erradas, fazendo alguma coisa que os atraia, fazendo trato com ele, frequentando, né, fazendo ritual em cemitério, com sacrifício de animal, sangue, tudo isso os atrai. Então, uma forma que eles entram na vida da pessoa é essa: a própria pessoa abre a porta para eles entrarem. E a outra forma é quando eles são mandados contra a pessoa através de rituais. Então, a melhor prevenção, a melhor proteção que nós temos é fechar as duas portas. A primeira porta você fecha seguindo os nossos ensinamentos, não praticando nada que possa atraí-los. Todos os nossos rituais, tudo que nós passamos para vocês podem fazer tranquilamente, que não vai atrair demônio inferior nenhum para a vida de vocês. Essa é uma porta. E a outra porta, que é de ser mandado contra nós por inimigos, você vai fechar essa porta exatamente da mesma forma, mantendo os nossos ensinamentos, usando os nossos recursos, estando protegido. Você tem a proteção. Então, se nós não demos causa, não abrimos a guarda, não fizemos nada de errado, nada que Satã não recomende, você está protegido. Eles não entram. Irmão Adonílio, isso é uma coisa que acontece sim. Não só em relação a entidades, mas principalmente a demônios inferiores. Eles permanecem através das gerações. Porque se ninguém tira, ele fica. Depois de instalado, ele não sai mais. E pode ocorrer sim, é exatamente o que você disse, essas maldições aí que seguem as famílias por gerações. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mas, evidentemente, como você mesmo já percebeu, a ação é individual. Então, a partir do momento que você está pactuado com Satã, está seguindo Satã corretamente, você está livre de qualquer maldição, de qualquer coisa que havia presente na sua vida. Esse é o processo de limpeza espiritual que Satã faz em nossa vida. E como a gente sempre fala, há casos que demoram mais, outros que demoram menos, depende até do que a pessoa praticou durante a vida, do tamanho da carga negativa que ela atraiu para ela, do tamanho da força negativa que está agindo na vida dela. Cada caso é um caso. Mas esse processo de limpeza espiritual começa no pacto e continua sendo feito até que seja terminado e concluído. Então é só a pessoa manter o que eu já falei, manter os dois pés no caminho de Satã e seguir o que nós ensinamos da maneira correta. O que acontece, meus irmãos, muitas pessoas não têm a noção do risco que correm, né? E eu vou contar um caso para vocês. Há uns anos atrás, tínhamos uma inimiga, né, que decidiu acabar com a gente de qualquer maneira, a qualquer preço, né? De vez em quando aparece um lunático desse aí, né? E ela fazia rituais horrorosos e chegou ao ponto de ficar tomada, possuída por um demônio inferior. E nessa possessão, ela cortava o pulso, enchia uma taça com sangue e bebia. Imagine só, que desgraça que era isso. Resultado, né? Acabar com a gente não acabou, né? Nós estamos firme e forte aqui até hoje, né? Agora é Satã, né? Ninguém derruba, não. Mas o final dela foi simples. No hospício, na camisa de força. Terminou assim. Numa camisa de força, no hospício. Então é desse jeito, né? Hora que é o que eu falei agora há pouco da conveniência. É o que ele percebeu. Que não ia conseguir nada mesmo. Cansou da brincadeira. Se voltou contra ela. E o final da história foi esse, né? É a história de colher o que planta. Glória a